Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Você já recebeu algum sinal de Jesus? Várias pessoas dizem ter recebido um sinal para fazer uma coisa ou para não fazer alguma coisa. A Bíblia fala sobre isso? Bem, a Bíblia fala de sinais individuais, algumas vezes, mas esse não é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus, pois esses sinais são muito ignorados e mal compreendidos também. Por exemplo, em Apocalipse está escrito que uma das pragas que vai cair sobre o planeta antes da volta de Jesus, como forma de juízo da parte de Deus, é que em determinada região do mundo, e a Bíblia não fala onde, só fala que só numa determinada região vai ocorrer o seguinte: as águas vão virar sangue, tá? Mas tudo no Apocalipse é cronologicamente apresentado. Então, essa não é a primeira praga. E a praga não vem antes de algumas outras coisas importantes. E outro dia eu vi, vou dizer, faz uns anos, houve um fato na África, a água ficou avermelhada e os mais fanáticos disseram que aquilo lá era um dos cumprimentos do Apocalipse, dizendo que a água viraria sangue. Mas o que a Bíblia diz é sangue literal, não é só a cor do sangue. Vai virar mesmo. E tem a época em que isso vai acontecer, não é agora, não é hoje, não é esse ano que isso vai ocorrer. E aí uma mulher fala: olha, gente, assim, bem debochado até, olha, gente, a palavra de Deus se cumprindo aí. Se bobear, ela estava até lavando louça na época, né? Uma irresponsabilidade de falar uma coisa dessa, um deboche. Para alguém que está fraco na fé, aquilo é mais um motivo para a pessoa cair na incredulidade. E muitos caíram na incredulidade por causa de pessoas fanáticas assim, pessoas mentalmente desequilibradas que começam a falar coisas totalmente sem sentido. Os aviões lá em Nova York bateram na torre, já estava na Bíblia. Depois tem um terremoto em um lugar, estava na Bíblia, né? A Bíblia fala de terremotos, no plural, né? Só existe um terremoto, assim, pelo menos, que a Bíblia fala do local, e ela já aconteceu, mas quem sabe uma hora a gente fala sobre isso. Não é o objetivo do nosso canal. Então, os sinais para que Jesus, indicando que Jesus vai voltar. Veja, deixa eu esclarecer isso aqui, porque isso aqui é o que eu vou dar para vocês agora, é algo muito especial, muito, e de muita responsabilidade. Então, preste bastante atenção. Quando nós estamos falando da volta de Jesus, existem duas coisas. Existem os sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus e existem as profecias que circundam esses sinais, que circundam os acontecimentos para a volta de Jesus. Então, só os sinais mostram a preparação que nós devemos ter para a volta de Cristo. Só os sinais. Ok? As profecias têm um outro objetivo. Apocalipse capítulo 6 fala em ordem quais os sinais deveriam ocorrer antes da volta de Jesus. Agora o que eu vou falar para vocês. Esses sinais, repetindo, é para falar assim: prepare-se, prepara o teu caráter, é isso, especialmente. Prepara o teu caráter para a volta de Jesus.
quais sinais já ocorreram, indicando que Jesus vai voltar? Quais sinais? Leia Apocalipse 6. Depois, tendo dúvidas, nós podemos indicar alguns vídeos de outras pessoas falando exatamente sobre esses assuntos com detalhes. Mas todos os sinais, ouviu? Todos os sinais que apontam para a volta de Jesus já ocorreram. Todos os sinais. Aí alguém vem me dizer, não, mas existe a profecia daquilo que não aconteceu, ou a profecia sobre esse assunto. Não. Está confundindo, eu acabei de explicar. As profecias, elas vão ocorrer mesmo, mas sinais mostrando para o povo que eles devem estar prontos para a volta de Jesus, não tem mais nenhum. Em Apocalipse 6 vai descrevendo os sinais. O próximo sinal, o Apocalipse diz, o céu se desenrolou como um livro, que na época o livro era um pergaminho, né, sabe? Não era um livro igual ao nosso. Então ele se desenrolou como um pergaminho e foi visto Jesus voltando. É o próximo sinal. Não tem mais. Nós estamos vivendo no período entre o último sinal e a volta de Jesus. Se nós não quisermos nos preparar, é uma opção nossa, livre-arbítrio. Lógico que nós iremos se perder. Iremos nos perder, melhor, porque não estamos preparados. E quem estiver despreparado não vai habitar com Deus. Há uma preparação para habitar com Deus? Ah, sim. E essa preparação é muito séria. É a preparação espiritual. É a preparação do nosso canal Espiritualidade Cristã. A nossa vida espiritual tem como principal, ou deveria ter, como principal objetivo, nos preparar para a volta de Cristo. Ela está muito breve. O último sinal já ocorreu faz um bom tempo. Ok? Eu, particularmente, não era nem nascido quando aconteceu o último sinal mostrando que o povo precisa se preparar para a volta de Cristo. Aí alguém pode dizer, nossa, mas está demorando tanto. Agradeça a Deus por estar demorando, porque isso indica que nós não estamos prontos e Deus ainda está dando um período ali de tolerância, porque Deus é longânimo e Ele está assim estendendo esse período, deixando que a gente esteja pronto para esse evento. Às vezes eu falo de alguns assuntos ligados a esse e algumas pessoas já vieram me dizer, nossa, mas esse assunto ele é muito profundo, você não pode falar isso para quem é novo na fé, tem que tomar cuidado, né? E aí passa. Eu já falei que faz 40 anos que eu ouvi a mensagem do Evangelho, que eu aceitei essa mensagem, 40 anos. Então, nesses 40 anos, eu vi pessoas que pensavam assim lá atrás. E aí passaram 10 anos e essas pessoas ainda não estavam instruídas sobre o assunto. Passavam 20 anos e essas pessoas ainda não estavam instruídas sobre o assunto. Passaram 30 anos e essas pessoas ainda não estavam instruídas sobre o assunto, porque sempre tinha alguém dizer, vai devagar, esse assunto é muito profundo, tem que ser uma coisinha mais leve, né? De acordo com essas pessoas, a maneira dessas pessoas pensarem, se elas fossem montar um curso de medicina para tornar uma pessoa, um jovem, virar um médico, esse processo ia levar uns 50 anos. Porque ele não vai devagar, né? Você vai falar sobre o coração, sobre cirurgia cardíaca. Você vai ensinar uma pessoa a fazer uma cirurgia cardíaca? Isso é muito sério. Abrir ali o peito e depois abrir o coração. Não, isso é muito profundo. Vai devagar, né? Primeiro ensina os alunos a cortarem as unhas, né? Depois que eles passarem 5 anos cortando as unhas, aí você ensina eles a... Sim, você está entendendo? É lógico que eu estou sendo debochado aqui, porque a forma, entre aspas, séria deles pensarem é debochado.
Agora imagine se Jesus volta e você diz para ele, eu não sabia que eu tinha que me preparar já, que era tão breve assim. O senhor não deu nenhum sinal? Imagina, eu dei sinal, mas antes de você nascer, o último sinal já havia sido dado. O que essas pessoas estão esperando para se prepararem? O que mais elas querem? Muitas profecias, olha o que eu vou falar agora, muitas profecias do Apocalipse, elas só vão ocorrer depois que as pessoas já tiverem tomado seu destino final. Já não tem mais salvação e já não tem mais perdição. Todas as pessoas já estarão decididas naquilo que elas querem e esse tempo não está longe. E então ainda algumas profecias irão se cumprir. A hora que Jesus estiver voltando, profecias vão se cumprir. Ok? Depois da volta de Jesus, tem profecia ainda que vai se cumprir. Por exemplo, Satanás ficará aqui nesse planeta 1000 anos sozinho, depois que Jesus vier. Então, tem muita profecia que vai se cumprir depois que todos os casos das vidas dos seres humanos estiverem resolvidos. Então, não fique pensando que as profecias, em si só, elas vão te preparar para a volta de Cristo. A preparação é a vida de Cristo. Observar a vida de Cristo. É orar, é estudar a palavra, é pregar o Evangelho, é meditar, é ter uma comunhão íntima com Deus, é abandonar os pecados. Está entendendo? Esses sinais foram dados para isso. O último sinal, dizendo para nós, abandone tudo o que é errado e se apegue àquilo que é certo, à vista de Deus, ok? À vista de Deus, porque a opinião, entre aspas, de Deus está revelada na palavra. E se nós não decidirmos isso, esperando mais sinais, nós ficaremos do lado de fora da cidade de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, meu amigo, meu irmão, prepare-se para a volta de Jesus. Pois eu repito, o último sinal já foi dado. Meus queridos, agora eu peço que você deixe o seu like em nosso vídeo. Ore por esse canal, estamos precisando muito de oração. Peço principalmente que você se inscreva no canal para que ele possa crescer, para ele possa tomar uma retomada daquilo que ele já foi e até crescer mais ainda, ok? E tudo isso é de graça. E eu peço para vocês para que colaborem dessa forma, ok? Tudo que eu estou pedindo e agradecendo é em nome de Jesus. Amém.